Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso ambiente da nossa Escola Bíblica Dominical. É um prazer ter você aqui conosco, uma decisão maravilhosa que você tomou para estudar a Palavra de Deus e por isso nos alegramos juntamente com você. Hoje nós escolhemos colocar esta aula nas nossas redes sociais e para que muitas pessoas tenham também a oportunidade de estudar a Palavra de Deus conosco, de conhecer um pouquinho mais dessa caminhada, dessa jornada de estudo bíblico que a Igreja Batista Um Novo Tempo está propondo, ela está abrindo, franqueando esta oportunidade. Nós começamos um conteúdo novo, começamos um conteúdo maravilhoso, muito interessante. Foi na aula passada, no domingo anterior, nós iniciamos uma jornada da Igreja da Escola Bíblica Dominical Multiplicadora. Foi uma abertura muito especial, discutimos assuntos muito interessantes e pertinentes aos dias atuais. Hoje você terá a oportunidade, hoje você estará sendo conduzido a este cenário da primeira aula. E o título desta aula, o assunto desta aula, número 1, está aqui diante de todos nós, que é o ser de Deus. Nós vamos fazer algumas considerações, é claro, num sentido bem amplo, ou num sentido até um pouco mais sintético a respeito desse assunto muito interessante sobre a pessoa de Deus. E é claro que você tem talvez algumas noções, algumas ideias, algumas percepções sobre o assunto, mas espera um pouquinho, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Pegue a sua Bíblia, pegue um caderno, um bloquinho de anotação, qualquer coisa que você possa aí interagir, anotar, quem sabe fazer uma observação que depois surja uma pergunta, para mim será muito interessante colher e saber que você está aproveitando. E hoje nós desejamos então ter um pouquinho dessa caminhada estendida a respeito da aula 1 deste novo ciclo de estudos da nossa escola dominical. E eu quero aproveitar aqui para fazer um convite para você que ainda não é o nosso aluno, você que ainda não é a nossa aluna, que não frequenta as aulas presencialmente da nossa escola. Nós temos todos os domingos às 9 horas da manhã no templo da Igreja Batista Um Novo Tempo, na rua Doutor Heitor Nascimento 291, uma oportunidade maravilhosa. A aula começa às 9 horas, vamos até umas 10h30 e tem sido uma oportunidade extraordinária para o conhecimento bíblico, para a maturidade bíblica e também para que você possa relacionar tudo aquilo que você aprende a respeito de Deus, da Bíblia, da palavra, da igreja, no seu dia a dia. Este é o nosso interesse, a nossa proposta, que esse conhecimento se reverta em conteúdo prático, para melhoria de qualidade de vida, do seu relacionamento com Deus. Amém? Muito bem, antes de eu entrar aqui no assunto, como eu já anunciei, que vai ser sobre o ser de Deus. O ser de Deus, qual que será a nossa temática? Nós vamos apresentar uns apontamentos sobre a pessoa de Deus. Que assunto importante, que assunto básico para a nossa fé e para os estudiosos da Bíblia, você que gosta de estudar a Bíblia. Tudo parte justamente através desse assunto. Qual é a sua visão? Qual é a sua concepção a respeito da pessoa de Deus? Mas antes que eu prossiga, eu também quero mencionar aqui um convite para todos vocês sobre as reuniões, os cultos da nossa igreja que acontecem aos domingos às 18 horas e às quartas-feiras às 20 horas. Se você ainda não veio nos fazer uma visita, fica aqui um convite do pastor Paulo Roberto, da nossa igreja, para você estar aqui conosco. Será uma grande alegria e a sua presença, ela é muito bem-vinda. Venha nos fazer uma visita se ainda você não nos conhece e alegrar o nosso coração. Amém? Bom, vamos orar. Quero falar com Deus para que esse estudo venha abençoar a sua vida, venha enriquecê-lo e, enfim, venha
provocar dentro de você algumas coisas muito boas a respeito da reflexão bíblica, dos conceitos bíblicos que serão apresentados aqui. Então, daí de onde você está, e não importa o lugar, a gente sintoniza agora com Deus e vamos falar com Ele nesse momento, colocando a minha vida, a sua vida, colocando aquilo que nós vamos aprender, esse conteúdo tão maravilhoso que venha nos dar direção, norte, na nossa reflexão espiritual. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade e também por essa forma que temos disponível de alcançar pessoas em seus lares, no seu trabalho, aonde quer que elas estejam, a Tua palavra as alcance e produza impacto espiritual e produza também as mudanças necessárias para enfrentarmos esses tempos. Obrigado, Deus, por esse conteúdo que nós começamos domingo passado e hoje estamos aqui mais uma vez para dar continuidade, mas não é só a continuidade, mas é o agregar de entendimento espiritual, do nosso discernimento espiritual para conhecermos melhor o Senhor. Obrigado, Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? É um desafio muito grande para não só os interessados a respeito de religião, a respeito de teologia, a respeito de igreja, o assunto fundamental, o assunto primeiro, que se deve se discutir, qual é a sua visão da pessoa de Deus? Quem é Deus para você? Existem, é claro, reconhecidamente, muitas ideias, muitas noções espalhadas por aí na cabeça das pessoas, de pessoas estudiosas e de pessoas leigas, pessoas que não têm acesso a muita leitura, a muita reflexão ou academicismo, enfim. Eu quero lhes apresentar uma noção sobre a pessoa de Deus baseado aqui na palavra de Deus e tão somente ela como autoridade sobre as nossas vidas, sobre o nosso pensar, ou seja, para nós de fato pensarmos sobre uma ideia e uma ideia bíblica sobre a pessoa de Deus, nós temos que partir, é claro, da Bíblia. Então, quero te desafiar agora a me acompanhar no que nós estaremos vendo a respeito do ser pessoa de Deus. E, meu amigo, falar sobre Deus, falar sobre uma ideia de Deus, muitas pessoas têm noções apenas, têm ideias vagas, e muitas têm ideias, é claro, distantes do que seja Deus. E nós vamos começar por aqui. Vamos começar lendo um texto primário, chamado assim, um texto básico, a respeito que a Bíblia nos apresenta a pessoa de Deus. Bom, antes que eu prossiga lendo o texto sagrado, eu quero já adiantar aqui, eu estou muito ansioso para falar isso, eu preciso falar sobre esse assunto da pessoa de Deus. Qual é o que eu vou falar? A Bíblia não define Deus. Anote aí. A Bíblia, em lugar nenhum, você vai encontrar aqui no texto sagrado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia não tem esta preocupação, esta elaboração de criar uma definição de Deus. E está correto, está muito correto isso. Por quê? Pensa bem. Todas as coisas, a partir do pensamento científico, elas encontram uma definição. O que é isso? O que é aquilo? O que não é isso? Isso é isso, então defina o que é tal coisa. No momento em que eu definir a Deus, ele deixa de ser Deus, porque ele passou a ser um ser definido por mim, por um ser finito. Então não tem nenhum sentido isso. Por isso, e adequadamente e corretamente e respeitosamente, vamos ao texto de Gênesis capítulo 1. E a partir daqui, você sabe, né, que o livro de Gênesis, ele é o livro do começo, onde tudo começou. E a maioria dos estudiosos, pelo menos, há uma concordância ou uma aceitação universal de que o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, fora escrito por Moisés. E então Moisés apresenta-nos a Deus, a pessoa de Deus. Voltando aqui, você que chegou agora,
o texto sagrado, você não vai encontrar uma definição, Deus é isso, Deus é aquilo, mas uma descrição. A Bíblia apresenta-nos Deus sem ter a intenção de definir a pessoa de Deus. Bom, pega a sua Bíblia aí, que eu já estou com a minha aqui, e vamos ler aqui alguns versos iniciais do livro de Gênesis, que eu quero ler para você, e daqui a pouquinho a gente vai fazer algumas considerações a partir desse texto. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, lembre-se, preste bem atenção, a terra era sem forma, a terra era vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E agora o versículo 2 vai nos trazer o seguinte: e disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra poderosa, mas é a palavra criadora de Deus. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Bom, eu vou parar aqui no versículo 17, de Gênesis capítulo 1, porque ele com certeza já aguçou a sua mente sobre o conceito de Deus, que perspectiva nós podemos construir, elaborar a respeito de Deus, considerando o texto sagrado e as informações que o texto sagrado nos traz sobre a pessoa de Deus. É bom destacar aqui que a Bíblia nos apresenta Deus como um ser pessoal. A Bíblia nunca traz uma concepção de Deus como apenas uma força, uma energia, algo que está lá, bem diferente, que se move. Enfim, a Bíblia é bastante clara em suas declarações e juntando, unindo-as e elaborando a partir de um raciocínio tanto do Antigo quanto do Novo, nós podemos então chegar a uma conclusão de que o Deus é um ser pessoal. Mas vamos aqui no nosso material, e antes eu quero destacar essa frase do Kate Phillips, e você pode ler, acompanhar comigo aí o que o Kate Phillips afirmou. E ele afirmou que Deus, trabalha com a premissa de que o desenvolvimento do caráter é mais importante do que o polimento de técnicas. Você tem de ser a pessoa de Deus. Olha só,
você tem de ser a pessoa de Deus antes de poder realizar a obra de Deus. Isso é muito sério, isso é muito importante, porque passa pela questão de caráter. Não adianta eu dizer que eu conheço a Deus, que eu amo a Deus, as minhas próprias obras me desmentem, porque é como se eu estivesse vivendo e posso viver sem ter de fato o conhecimento de Deus do qual eu venho a declarar. Então, o Kate Phillips tem total razão de que esta é a premissa verdadeira, esse é o princípio que nos liga a Deus e a verdade. Você tem de ser a pessoa de Deus, ser uma pessoa de Deus antes de poder realizar a obra de Deus. Você percebeu a diferença? Como isso é importante? Quantas e quantas vezes muitas pessoas acham que elas precisam estar envolvidas fazendo alguma coisa na igreja, fazendo alguma coisa para Deus, elas são muito religiosas, elas se sentem bem com isso, desta forma, de estar fazendo alguma coisa, é quase que um desencargo de consciência. Mas amigo e amiga, irmão e irmã, presta atenção, o mais importante não é o fazer para Deus, é o ser, e o ser transformado segundo a imagem desse Deus, uma imagem que eu preciso conhecer quem é Deus, para quem que eu estou orando, para quem que eu estou servindo, o que que eu estou fazendo para Deus que muitas vezes eu não conheço. Nesta aula que estamos ministrando, você terá a oportunidade, anote aí, de desenvolver um raciocínio, um pensamento a respeito da pessoa de Deus. Então, eu quero caminhar, vou pular aqui alguma coisa e vou já chegar aqui onde eu quero. Quem é Deus para você? Você já parou para pensar? Você já parou algum minuto para refletir? Quem é Deus para você? Talvez você viva até como religiosamente, você é um cristão, você vive dentro da igreja, você ainda não parou para pensar, elaborar a sua própria ideia, não vou dizer definição, você sabe por quê, mas a sua ideia, o seu conceito de quem é Deus para você. Esta ideia é tão importante porque ela vai afetar o seu relacionamento com Ele. Como que se você não conhece uma pessoa, como você pode se relacionar com ela? Ou se você ter uma ideia errada, vaga, vazia sobre ela, vai atrapalhar esse relacionamento. E com Deus não é diferente. Você precisa, é importante você ter uma ideia, um conceito bíblico a respeito de quem é Deus. O mundo tem uma sua ideia. Os filósofos também desenvolvem seus raciocínios, elaboram suas teorias a respeito de Deus. A ciência, que também se constrói e se firma em muitas teorias, mas nós construímos uma ideia, uma concepção sobre Deus a partir deste livro, chamado a Bíblia Sagrada. Se vamos conversar sobre Deus, vamos falar a respeito a partir daqui. Se nós vamos tentar relacionar qualquer ideia referente a um movimento, a uma circunstância, a um pensamento humano, nós o faremos a partir daqui, porque a palavra de Deus, ela é autoridade sobre nossas vidas, ela é autoridade sobre questões de fé, prática, enfim, éticas para o cristão. Bom, quem é Deus? Deu aí para dar uma pensada, te provocou algumas reações, algumas ideias a respeito de quem é Deus? Você já tinha parado para pensar sobre isso ou não? Ou você talvez ouviu alguém falando, você gostou, você achou legal aquela ideia do palestrante, aí você foi com ela e tem se conduzido por essa ideia do outro, mas não se preocupou em pensar em si mesmo sobre esse assunto. Quem é Deus? Eu quero te apresentar, vou pular essa parte aqui, e chegamos até aqui. É aqui que eu quero parar, ou que você reflita sobre o conceito baseado em Gênesis. Aquela partezinha do texto que eu li, mas na verdade, tomando Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3, a gente
autorizado pela Bíblia a pensar algumas ideias sobre Deus. E eu quero apresentá-las aqui para você nessa aula, para que você possa ficar assim, eu não tenho nada, eu não pensei em nada. Não, você vai pensar e aqui você vai elaborar algo que tem um meado bíblico aqui, uma caminhada bíblica a respeito do tema. E baseado, realmente, partindo de Gênesis de 1 a 3, nós podemos pensar em Deus como um Criador absoluto. Você notou na narrativa de Gênesis, e eu disse que presumivelmente o Moisés tenha sido o autor desse livro. Então, o Moisés nos apresenta, e foi de uma maneira muito corajosa, de uma maneira muito eloquente, ele teve essa ousadia, essa perspicácia de nos apresentar algumas ideias sobre um ser sobrenatural, muito além, muito para lá do que a gente possa pensar e ser. Ele é muito mais do que pedimos, ele é muito mais do que pensamos. Então, nenhuma ideia humana, por mais sofisticada que seja, mais elaborada, mais, enfim, atraente, ela vai chegar próximo do que de fato Deus é. Mas, biblicamente, a gente precisa ter algo para a gente se nortear. E a primeira ideia que vem à luz de Gênesis 1 a 3 é que este ser é um ser criador absoluto, ele cria do nada. E é interessante que o verbo ali no Gênesis, logo no hebraico, no começo de criou Deus os céus e a terra, o verbo bará Elohim, ou seja, esse verbo mostra realmente essa visão, essa perspectiva, essa característica de Deus como um ser criador. Ele cria do nada, ele cria, faz as coisas existir, sendo que elas ainda não existem. Então, criou Deus os céus, criou a terra, criou, enfim, as constelações, criou todo o universo, criou todo o cosmos, ele criou coisas que não existiam e passaram a existir. É essa palavra criadora de um Deus criador que tem essa natureza. Quem é Deus? Deus é o ser absoluto, ou criador absoluto, e isso é maravilhoso, saber que Deus criou todas as coisas e que Ele é capaz de criar coisas que ainda não existem. Então, nós temos aqui algo que nos apresenta Deus. Perceba, sem que esteja definindo Deus, porque Ele é muito mais do que isso. Se Ele é o Criador absoluto, e você já notou, Ele também é essencialmente relacional. Perceba que Ele não só criou coisas, criou matéria, o átomo, Ele cria vida, seres vivos, por assim dizer. A ciência tenta explicar, tenta encontrar teorias que dê uma certa razoabilidade de ponto de vista de criacional. Como que as coisas passaram a existir se elas não existiram? Foi uma explosão, uma teoria do Big Bang nesse sentido, enfim, de algo que houve uma explosão e seres começaram então a existir. Bem, você pode crer em algumas teorias, ninguém os impedirá disso. Você pode acreditar em qualquer filósofo ou cientista, mas eu digo para você que aqui está uma versão muito mais segura a respeito e muito mais próxima, realística, de entendermos um pouco melhor essa pessoa maravilhosa, extraordinária que é Deus. Ele é o Criador absoluto, Ele é essencialmente relacional, e eu estava aqui desenvolvendo esse pensamento de que Ele criou não apenas coisas, Ele não criou apenas coisas no sentido matéria, por assim dizer, mas Ele cria pessoas. Ele cria o homem, Ele cria a mulher, Ele cria os animais, seres vivos, né? E interessante que aí demonstra uma outra característica de Deus, porque Ele cria e Ele se relaciona com a sua natureza. É algo extraordinário isso, que não podemos deixar de falar e nem de reconhecer.
que Deus ele tem um relacionamento com a sua natureza ou com a sua criação. E então, ao criá-la, ele também dá sustentabilidade a essa criação. E como Deus é maravilhoso no sentido que ele se apresenta extremamente relacional. Ele fala, ele quer falar conosco, ele quer estabelecer conexão, ele quer estabelecer a palavra que talvez você já tenha ouvido, comunhão. Deus é um ser de comunhão, Deus é um ser relacional. Aqui um pouquinho, ali na frente nós vamos falar um pouquinho, vai vir essa questão do ser relacional. Ele é um ser absoluto, ele é um ser essencialmente relacional, ele é essencialmente amor. Todos os atos de Deus, aquilo que ele deseja fazer, ele é um ser absoluto e ele é um ser independente, ninguém o coage a fazer nada, ele faz porque ele quer fazer. Ele é movido pela sua vontade e a sua vontade é soberana. Ele cria, ele se relaciona e ele ama, ele é conhecido como um Deus que é amor. João, o evangelista, fala isso lá no Novo Testamento. Deus é essencialmente amor. Seria mais correto quando você responder a alguém, quem é Deus para você? Se Deus tem amor? Não, Deus é mais do que ter, Deus é amor. O traz esse entendimento da sua essência, da sua própria natureza. Deus é amor e ninguém pode tirar isso dele, nem ele mesmo nega aquilo que ele é. Então ele não pode deixar de amar porque ele decidiu ser assim. Então ele é um Deus que ama, ele ama o tempo todo e esse amor foi derramado em nossos corações. Nós podemos contar com o amor de Deus. Deus nunca deixa ou nunca para de amar. Isto é pertinente aos seres humanos, finitos e pecadores. O ser humano, ele tem hora que ele ama e tem hora que ele desama. E talvez desama mais do que ama. Ou odeia mais do que ama. E esse amor de Deus é incomparável, não se compara ao amor humano, porque o amor humano é muito movido por interesses e talvez por recompensas. E Deus nos ama independente do que eu possa dar a Ele. Deus nos ama independentemente, absolutamente independente do que eu seja, de como eu estou. Deus nos ama assim mesmo. Então essa é uma natureza de Deus, isso é pertinente a Deus, não é pertinente à natureza humana, e nunca será, mas a natureza divina. Deus escolheu ser amor, ele é absoluto, ele é essencialmente relacional, ele é essencialmente amor. Vamos a uma próxima característica, são 5, e você terá então uma excelente ideia, biblicamente, a partir de Gênesis, de quem é Deus. Bom, Deus é Espírito e nós podemos ver no livro de Gênesis este movimento da espiritualidade de Deus, por assim dizer, né, sobre a criação. Deus não é apresentado como ser material em que eu possa definir um estilo, ou mais do que um estilo, esteticamente a Deus. Eu não consigo definir a Deus ou desenhar a Deus, descrever a Deus de um ponto de vista estético. Deus não tem essa característica material, ou que eu possa definir Deus desse ou daquele jeito, Deus é redondo, Deus é quadrado, não. Nós temos alguns autores do Antigo Testamento que você pode talvez pensar aí, perguntar, bem, mas lá fala sobre as mãos de Deus, sobre os olhos de Deus, sobre os pés de Deus, o olhar de Deus estava sobre mim. Deus não tem essa forma física, essa forma humana. Esta forma que tem muitos textos, tem mesmo, ela é chamada um termo técnico, né? Antropomorfismo, ou seja, é dar forma humana ao ser divino, ao ser celeste, que por ser um ser celeste, ele não tem essa configuração que nós temos de um ser humano visível. E nessa relação com o Criador absoluto, transcendente, como é Deus, ele é muito mais além do que nós pensamos ou imaginamos. Os seres humanos finitos tentam criar imagens que talvez representem a ideia de Deus que eles têm em sua mente.
Agora, voltando ao antropoformismo, lá que eu mencionei, o autor diz: as mãos de Deus estão sobre mim. É uma maneira humana de mostrar como que ele concebe essa relação de Deus com ele e ele com Deus. O olhar de Deus está em todo lugar. Deus é onisciente. Percebam que são linguagens, mas não definem Deus. São linguagens humanas atribuídas a Deus. Deus é espírito, Deus não é imaterial. Deus não tem um corpo em que você possa palpá-lo. É a natureza de Deus. Algo ocorreu com a vinda de Jesus que o ser divino transcendente, totalmente espírito, ele decide tornar-se carne e osso. Em Jesus é o fenômeno da encarnação. E Jesus tabernaculou entre nós para que víssemos as suas obras, as obras de Deus, e víssemos a Deus. Mas a natureza de Deus, a sua característica maior é que Deus é espírito. E por ser espírito, é uma outra configuração fora da nossa compreensão. E é muito rico, mas nós não podemos passar por cima sobre uma ideia a respeito de Deus, e ele mesmo diz que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade, que é o espírito é a conexão, onde fazemos essa ligação com Deus. Criador absoluto, essencialmente relacional, essencialmente amor, Deus espírito. Espera tem mais uma. A final aqui, sobre pensar em Deus, eu tenho que pensar, pelo menos passar por esses elementos. Deus absoluto, essencialmente relacional, essencialmente amor, espírito. Interessante, eu vou adiantar, que você vai encontrar todas essas que eu estou citando, e falta uma, em todas as páginas da Escritura, de uma maneira direta ou indireta. Vamos à última, que talvez você esteja curiosa. Bom, Cristo, ali em Gênesis, você pode dizer que diretamente não apareça o nome de Cristo, mas como obra criadora absoluta, lá na frente do Novo Testamento, vai nos afirmar que Jesus, como Deus, estava na criação, como ser divino, é um ser criador. E Cristo, sim, não foi criado depois do Gênesis. Cristo é autoexistente, ele é Deus e ele que criou todas as coisas. Bom, para não ficar assim muito teórico, muito vago, ou talvez meio difícil para alguns, vamos pegar agora o próximo tópico dessa aula, ponto por ponto, para dar mais aí uma esclarecida para você. Esse Criador absoluto foi o primeiro ponto que nós vimos aqui, que diz assim: com majestosa simplicidade, o autor dos capítulos iniciais de Gênesis estabelece aquilo que era uma verdade de fácil aceitação, pelo menos para aqueles que creem, né? É uma fácil. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Bom, relaxa aí, porque tem uma parte da humanidade que não pensa e não crê, não aceita dessa maneira. Elas caminham por outras teorias aí, continuam elaborando outras, mas nós, do ponto de vista cristão, nosso raciocínio cristão, nós cremos que no princípio, de fato, como está escrito aqui, Deus criou os céus e a terra. E alguns chamam isso de visão criacionista. A ideia criacionista, né, de que Deus, de fato, Deus, esse ser sobrenatural, criou todas as coisas. Muito bem, vamos aqui caminhando na nossa aula. Um próximo texto que está em Isaías 45:18. Se depois quiser abrir a Bíblia e marcar lá no seu texto, mas está aqui. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus e a terra. Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a fundou, ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Olha só, em Isaías, a profecia de Isaías, séculos bem depois do Gênesis,
ou a cobertura histórica do que o livro de Gênesis traz, nós temos lá o Isaías vivendo em outro contexto, mas curtindo, desenvolvendo, crendo na mesma ideia, de que foi Deus que moldou a terra, foi Ele que a fundou, foi Ele que a criou, foi Ele que a formou. E a declaração maravilhosa, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Bom, você tem mais um texto que corrobora aquilo que nós já falamos, que Deus é Criador absoluto. Isaías 46, 9 e 10, lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o princípio ou desde o início, faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agradar. Deus é absoluto, Deus é soberano, Deus é relacional, Deus é amor. Todas essas ideias estão presentes naquilo que a Bíblia nos apresenta sobre Deus. Essencialmente relacional. Lembra-se? Nós falamos desse aspecto do que Deus é essencialmente relacional. O que tem a ver isso? A criação dos seres humanos se dá por um pacto solene que revela um Deus, o que é um Deus comunitário. Conforme se lê em Gênesis 1:26. Por que é um Deus comunitário? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Bem, algumas correntes, uma corrente teológica defende o raciocínio de que o façamos aqui é a inclusão das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E alguns outros discordam, fazendo questões, estudos escriturísticos do hebraico, mas nós não temos essa intenção nessa aula não, mas apenas mencionar o texto de que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, mostrando, autenticando o desejo de Deus de ter um outro ser para se relacionar. E você sabe no que isso desaguou. Ele criou o homem, criou a mulher, e ele queria e quer, né? Não que queria, ele quer o tempo todo se relacionar com a sua criação, principalmente com esse ser chamado homem e chamado mulher. Ele é essencialmente relacional. O fato de Deus ter notado a solidão de Adão, vamos dizer assim, incomodou a Deus, né? Deus não se incomoda com nada, mas é uma forma humana de expressar para a gente entender. E Deus notou a solidão de Adão, também revela nesse aspecto, além do seu cuidado, a sua natureza relacional. E aí Deus faz uma afirmação que ecoa até os dias de hoje, que ela é muito verdadeira. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Esse Deus, pode ter certeza, é um Deus de relacionamento. Pessoas precisam de Deus, certo? Pessoas precisam de pessoas, e Deus quer ter esse relacionamento. Ele não abre mão, isso é muito 10. Deus não abre mão do relacionamento com você. Ele quer ter o seu relacionamento, e infelizmente acontece que nós, na sua maioria, nós damos as costas para Deus. Deus nunca dá as costas para nós. Essencialmente relacional. Bom, essencialmente amor. Lembre-se, foi um aspecto que nós abordamos sobre a ideia sobre Deus. Desde a criação de todas as coisas, a Trindade Divina já estava disposta a morrer na cruz, a fim de que a humanidade pudesse ser redimida. Esse é o ponto a que o amor de Deus chega, o sacrifício de si próprio. As palavras de 1 João 4,8 não deixam espaço para argumentação, que Deus é amor. É inegável e irrefutável que Deus é isso que a Bíblia afirma. Deus é amor o tempo todo, e Deus não deixa de amar. Deus não é como nós, assim, que ficamos brigados, irados com alguém, frustrados, chateados, aí o nível de amor baixa, quando não zera.
Quantos casamentos terminaram porque o amor acabou? E um dos casais, um dos cônjuges teve a coragem, teve a ousadia de dizer: não amo mais essa mulher, não amo mais esse homem. Acabou o amor. Isso é muito pertinente à natureza humana, mas a de Deus pode ter certeza que seria algo estranho, dizer, Deus ficou tão bloqueado ali com aquela pessoa que ele parou de amar. Não existe isso na ideia desse Deus que é essencialmente amor. Lá em Apocalipse 13:8 diz: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Aquele não for escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Como Deus é maravilhoso, Deus é amor. Aqui em 1 de Pedro 1,19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, olha só o que está aqui em vermelho, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós ou de vocês. O amor de Deus se revela em toda a criação e durante todos os tempos. Deus não amou mais as pessoas no início do que agora. Deus não amou mais o seu povo no deserto ou saindo do deserto do que a igreja agora. O amor de Deus é, diríamos, imensurável, não dá para descrever, não dá para definir, não dá para entender, mas este amor de Deus, cara, é um amor inigualável e é um amor inegociável. Deus nos ama, não tem outra explicação. Muito bem, a parte de que Deus é Espírito, conforme se lê em Gênesis 1:2, Deus é Espírito, e isso derruba aquela ideia de que Deus é uma energia passiva de manipulação. Não, ou que Deus seja uma força fria, inanimada, tão pouco o princípio vital como alguns defendem. Deus é Espírito pessoal, Deus se relaciona comigo, com você, e esse relacionamento aquece o coração dele. Vai explicar, vai entender? Não dá. É assim que Deus se apresenta, é assim que Deus se manifesta. Isso que é importante, né? João 4:24 diz que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. É na conexão do Espírito que nos ligamos a Deus, que entendemos aquilo que Deus quer das nossas vidas, é nessa fluência do Espírito. Cristo, que foi o último ponto lá que foi destacado sobre uma compreensão bíblica de uma ideia, de uma noção a respeito de Deus. Como assim Cristo? Assim como relata a criação, deixa claro, Deus estava em Cristo e com Cristo, Cristo é o próprio Deus. Esse é o mistério piedoso da Trindade. Não sei se você já ouviu, a primeira vez está ouvindo a palavra Trindade. Essa palavra diz respeito ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aparece praticamente quase toda a Bíblia, mas esse termo Trindade não está na Bíblia. Por favor, vamos esclarecer, porque nós estamos numa aula, você é aluno, e a palavra Trindade não está ali no texto. É a maneira de compreendermos a Deus, em vários textos, mostra a Deus agindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, João 14:8, não vamos ler o texto todo. O Filipe, um dos seus discípulos, tornando-se apóstolo, pergunta, tem a ousadia para alguns a petulância de perguntar: Senhor, mostra o Pai o que nos basta. Basta isso, Senhor, mostra o Pai. Aí Jesus, de uma maneira tão singela, o povo diria com luva de pelica, né? Há tanto tempo convosco, conhecido, vê o Pai. Como você diz aí, mostra-nos o Pai. Porque estou no Pai e que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim
é quem faz todas as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, e crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Amém? Olha que expressão bonita, né? Linda. E eu quero, depois de ter visto esses 5 pontos que nós associamos à pessoa de Deus a partir da narrativa de Gênesis, propor uma reflexão. Com base, justamente, para a recapitulação aqui de Gênesis 3, ou de 1 a 3, nós podemos pensar em Deus da seguinte maneira. Olha lá. Criador absoluto. Segundo, essencialmente relacional. Terceiro, essencialmente amor. Quarto, Deus é Espírito. E último, Ele é o próprio Cristo, aquele que veio ao mundo manifestar a plenitude do amor de Deus. Então vamos lá, Criador absoluto, essencialmente relacional, essencialmente amor, Espírito e Cristo. Então, meus amigos, eu vou dar uma puladinha aqui para chegar onde eu quero aqui para esse final da nossa aula. E é aqui, presta atenção aqui. Qual que é o desafio? O desafio, depois de ter ouvido essa aula, é reproduzir as dimensões da criação, relação e amor de Deus durante a semana. De tudo que você aprendeu, coloque em prática em algum aspecto da sua vida. Tem mais aqui. Espera aí que eu quero chegar lá. Não é aqui ainda não. É aqui mesmo. Terminando aqui, comigo. Você crê? Então você diga aí, eu creio. Eu creio que em algum momento da semana você poderá refletir com muito cuidado acerca dos conteúdos e verdades abordadas neste encontro. E aí você faz um exercício, qualquer um. Você não é aluno da IBD, me ouviu nessa aula, faça esse exercício. Escreva com suas palavras uma confissão de fé a respeito de ser de Deus. Faz um exercício, ser de Deus. Faça uma uma confissão, escreve e dedique atenção especial a essa atividade. Por exemplo, comece assim. É uma dica aqui, olha, para você escrever esse seu documento de fé. Creio que Deus é papá. Creio que Deus... Olha, e se você aceitar o desafio, traga para mim no próximo domingo, eu quero ler a sua confissão de fé, a sua declaração. Amém? Foi muito bom estar com você hoje. Nós temos aprendido um pouquinho sobre a pessoa de Deus, aquilo que a Bíblia nos apresenta deste ser criador absoluto, inteiramente relacional, inteiramente amor. Como Deus é maravilhoso. E por mais que entendamos, compreendamos, possamos escrever, Ele é muito, muito mais do que pedimos, ou do que imaginamos, do que concebemos, do que elaboramos na nossa mente finita. Deus é muito mais. Está aí então a aula número 1, você comigo, você chegou até o final, quero dar os parabéns. Domingo que vem a gente vai continuar com o próximo conteúdo. E você é bem-vindo, porque eu tenho certeza que a tua vida, olha lá, a tua vida vai ser muito abençoada, meu amigo, minha amiga. Vem estar conosco, a gente está sempre aqui aos domingos às 9 horas. E antes de fechar aqui a aula de hoje, eu quero deixar um convite, anota aí, corre, anota aí. Hoje à noite, às 18 horas, na Ibunte, Rua Doutor Heitor Nascimento 291, nós vamos ter uma grande celebração. Nós vamos adorar o Senhor, vamos alegrar na presença dEle. Vem para cá, corre com a gente, vem adorar o Senhor. Você é bem-vindo, sua família é bem-vinda e vamos nos sentir muito mesmo felizes com a tua presença. Foi muito bom ter você aqui. Eu sou o pastor Paulo e quero agradecer a Deus por esta aula, por esse conteúdo, pela sua vida e que você não desista. Não, que você continue estar conosco e estudando a palavra de Deus. Vamos orar então para encerrar. E eu quero agradecer ao Elias que me ajudou aqui na transmissão dessa aula, que chega até você nesse domingo. Agradeço, irmão Elias, sua família e ao seu ministério. Sou muito grato a Deus. Amém? Senhor, obrigado por esta oportunidade mais uma vez.
por termos visto esse conteúdo, Pai, que totalmente direcionado, refletido na Escritura. E por mais que possamos elaborar, estudar, a gente nunca vai atingir como seres humanos finitos a pessoa de Deus que é tão grande, tão maravilhosa, tão extraordinária. Obrigado, Senhor, porque Tu escolheste nos criar e também nos sustentar e estar nos dando direção e sabedoria o tempo todo e derramamento do Seu infinito amor. Pai, nós te somos gratos e agradecemos por cada vida, cada pessoa que entrou nesta aula e que futuramente vai entrar também. Nós te agradecemos em nome de Jesus para o Teu louvor e glória. Amém. Deus abençoe, até a próxima em nome de Jesus. Amém. Ah.